Olá! Sabe aquela sensação de que a chama do amor, que era super intensa no começo, parece que vai se apagando depois do casamento? Pois é, com base na obra incrível de Gary Chapman, hoje a gente vai mergulhar fundo para entender não só por que isso acontece, mas mais importante, descobrir o segredo para manter essa chama bem acesa. Essa é a grande pergunta, né? A que fica na cabeça de tantos casais. É um sentimento que quase todo mundo conhece. Aquela paixão que parecia tomar conta de tudo, de repente dá lugar a uma rotina e fica a impressão de que algo se perdeu no caminho. Mas o que será que muda de verdade depois do sim? Essa frase, olha só, veio de uma conversa real que o autor, o Gary Chapman, teve num avião a 12 mil metros de altura. Ela resume o problema de um jeito perfeito. Isso mostra que não é uma questão teórica, de livro. É uma dor real que muita gente vive. Gente que às vezes tem sucesso em tudo na vida, mas se sente completamente perdida quando o assunto é amor. Ok, então vamos fundo nisso. Antes da gente pensar em solução, a gente precisa entender a raiz do problema. Por que essa sensação de que o amor evapora é tão, mas tão comum? E os números, infelizmente, confirmam. A história daquele empresário no avião não é um caso isolado. As estatísticas mostram uma coisa bem preocupante. A dificuldade de manter um relacionamento não diminui com a experiência, não. Na verdade, parece que o problema até piora. Isso sugere que talvez tenha algo fundamentalmente errado no jeito que a gente encara o amor. Talvez a gente esteja repetindo os mesmos erros, de novo e de novo, sem nem perceber. E aqui vem uma descoberta fascinante da psicóloga Dorothy Tennov. Sabe aquela fase eufórica, meio obsessiva do comecinho de tudo? A tal da paixão? Então, ela tem prazo de validade. Em média, 2 anos. O grande erro é achar que essa obsessão gostosa é a base para um casamento durar para sempre. Quando essa fase inevitavelmente acaba, muita gente pensa, de forma errada, que o amor acabou junto. Certo. Então, se a paixão não é o amor de verdade, aquele que dura, o que é? É aqui que a análise vira o jogo completamente. E se a gente pensar no amor, na essência dele, como uma forma de comunicação, como se fosse um idioma? E essa analogia aqui é simplesmente brilhante, resume tudo. Imagina só, você tentar declarar seu amor mais profundo em português para alguém que só entende chinês. Não importa o quão sincero você seja, a mensagem não vai chegar. Com o amor é a mesma coisa. Cada pessoa tem uma linguagem do amor que é a sua língua principal. Para a gente conseguir visualizar isso, o Chapman usa uma metáfora ótima, a do tanque de amor emocional. Pensa que todo mundo tem um. Quando esse tanque está cheio, a gente se sente seguro, conectado, amado. Mas quando ele está vazio, aí começam os problemas, a distância, o ressentimento. O desafio é que o tanque de cada pessoa precisa ser preenchido de um jeito específico. E aqui está a chave de tudo. Depois de anos e anos de aconselhamento de casais, o Chapman chegou à conclusão de que, embora existam 1000 maneiras de demonstrar afeto, todas elas se encaixam em 5 linguagens emocionais principais. São elas: palavras de afirmação, tempo de qualidade, receber presentes, atos de serviço e toque físico. Tá, mas como isso funciona no dia a dia, na prática? Para a gente ter uma ideia clara, vamos mergulhar em 3 dessas linguagens. Entender esses idiomas pode, de verdade, transformar um relacionamento. A primeira linguagem é, talvez, a mais direta. Usar palavras para construir, para edificar a outra pessoa. Para quem fala esse idioma, sabe, palavras não são só sons. Elas são o principal veículo do amor. E essa linguagem tem vários dialetos. Tem os elogios verbais, sobre aparência, sobre algo que a pessoa fez bem. Tem as palavras de encorajamento, que dão aquela força quando bate a insegurança. Tem as palavras gentis, usar um tom de voz amável mesmo numa discussão. E um que é crucial, fazer pedidos e não exigências. Isso mostra que você valoriza a outra pessoa. Olha, o Mark Twain resumiu isso de um jeito genial. Para quem tem palavras de afirmação como sua linguagem principal, um único elogio sincero pode encher o tanque de amor por muito, muito tempo mesmo. Agora a gente muda o foco. A segunda linguagem não tem a ver com o que se fala, mas com a atenção que se dá. É a linguagem da presença total, focada. E aqui está o pulo do gato. A atenção tem que ser exclusiva. Não adianta nada estar na mesma sala, mas cada um mexendo no seu celular. Isso não é tempo de qualidade. É sobre criar um momento em que a outra pessoa se sinta o centro do seu universo, nem que seja por alguns minutos. E dentro disso tem 2 jeitos principais de colocar em prática. A conversa de qualidade, que é ouvir para entender de verdade o que o outro sente, e não só para preparar uma resposta. E as atividades de qualidade,
que é sobre criar memórias juntos, fazendo algo que os dois curtem. O que importa é a experiência de estarem juntos. Essa frase aqui de uma das pessoas que o Chapman atendeu é de cortar o coração. Ela revela a dor de quem fala essa linguagem, mas não é compreendido. Para Betty Joe, todas as coisas que ela tinha não valiam nada sem a presença e a parceria do marido para compartilhar aquilo tudo. Agora, vamos para a terceira linguagem, que é uma que muita gente entende errado. Estamos falando de receber presentes. E não, isso não tem nada a ver com materialismo. Muito pelo contrário, tem a ver com o poder dos símbolos. A questão toda é a seguinte: o presente é a prova física de que alguém pensou na gente. Uma flor colhida na rua pode encher o tanque de amor tanto quanto uma joia caríssima, porque o valor emocional não está no preço, mas no pensamento, no carinho por trás do gesto. E presente aqui pode ser muita coisa, sabe? Pode ser algo que a pessoa fez com as próprias mãos, algo que encontrou na natureza ou algo que comprou. Mas talvez o presente mais poderoso de todos seja o da presença física num momento de crise. Estar lá, do lado, quando realmente importa. Essa história aqui ilustra o presente da presença de uma forma, inesquecível. A escolha daquela esposa de ficar ao lado do marido no momento de maior dor dele foi um símbolo de amor que palavra nenhuma ou objeto nenhum poderiam igualar. Para ele, com certeza, aquela atitude encheu seu tanque de amor para sempre. Bom, a gente passou por 3 dessas linguagens. E vale lembrar que ainda tem as outras 2, atos de serviço e toque físico. Mas depois de tudo isso, a grande questão volta pra gente. O que a gente faz com esse conhecimento todo? Como usar isso para dar uma nova vida aos nossos relacionamentos? E aqui está o ponto central de toda essa conversa. O amor de verdade não é sobre receber, é sobre dar. Não adianta nada a gente expressar amor do jeito que nós gostamos de receber. Para ser de fato eficaz, o segredo é aprender a falar a língua nativa da pessoa que a gente ama. É uma escolha, um ato de dedicação. Então, a reflexão final que fica é essa. Será que a gente está se comunicando de um jeito que realmente enche o tanque de amor de quem está do nosso lado? Porque descobrir e principalmente praticar a linguagem do outro, essa pode ser a diferença entre um amor que evapora e um amor que dura a vida inteira.